Faz tempo que eu queria vir aqui no canal e trazer para vocês um vídeo um pouco mais de conteúdo, um pouco mais técnico, para também ajudar vocês nas provas. Não é muito meu perfil, eu meio que já cansei de estudar, mas tem temas que a gente trabalha no dia a dia e tem que estar inteirado e que também gosta, sei lá. Então, por exemplo, falar de citação por hora certa, intimações, esse tipo de coisa, são coisas que fazem parte do meu dia a dia e aí fica bem mais fácil e não dá tanta preguiça, né? E eu acho que o legal também é que eu posso trazer para vocês alguma coisa mais de fato, né? De que acontece no dia a dia, que não é só teoria, né? Não é só o CPC lá ou o CPP, mas é o que a gente realmente faz no dia a dia e isso ajuda bastante a entender. Então eu queria contar para vocês que é raro fazer citação por hora certa. Tá? A tendência é que a gente faça a citação pessoal, a citação real, né? Encontrando a pessoa e citando ela. Mas, de vez em quando não é possível encontrar a pessoa e há vários elementos, você vê que realmente aquela criatura tá fugindo do oficial de justiça, aí acontece a citação por hora certa. Então, gente, numa linguagem que não é técnica, eu quero só ajudar vocês a entender melhor os conceitos e a gravar bem as coisas para a prova. Então, eu não vou me preocupar aqui em ser muito exata naquilo que a lei diz, da maneira como as questões abordam. Eu quero, na verdade, só transmitir para vocês o conhecimento de uma forma leve e fácil, que depois vocês vão, talvez, estudar o assunto de uma forma mais aprofundada e vai ficar mais fácil ainda de gravar por já ter tido essa conversa aqui comigo. Primeira coisa, tá? Diferença entre citação e intimações. Citação é o primeiro contato do réu com o processo. Então, a parte autora, ela vem lá e entra com um pedido, né, para o juiz. Doutor, vendi meu carro, não me pagaram. E aí entra lá a petição inicial, então, da criatura, né, dizendo que fez um negócio ali, um contrato, que entregou o veículo e que não recebeu o dinheiro que deveria ter recebido. Aí temos uma lide, um litígio, o início de um processo. Então você tem a parte autora e o juiz. Nesse primeiro momento, a parte autora chega e peticiona para o juiz, né? Doutor, fiz um negócio, não me pagaram. Aí fala assim, relação triangular do processo, né? Nessa outra ponta tem que ter quem? O réu, que é a pessoa que comprou o carro e que não pagou. Aí o juiz, digamos, vai analisar a petição inicial, vai ver se ela cumpre os requisitos da lei ali, se tá ok. O juiz vai dizer, cite-se. Então, aí o primeiro ato que o oficial de justiça vai fazer, né, é essa citação. Então, essa é a diferença de intimação para citação, que a citação é a primeira vez que o réu vai ter conhecimento do processo. Então, daí o juiz manda citar e lá vai o oficial de justiça em busca do réu. E aí a gente chega com aquele presentinho, né? Olha só, aqui é um processo contra você. Estão dizendo que você não pagou o carro e você tem 15 dias, no caso do processo civil, né? Você tem 15 dias aqui para dar a sua contestação, a sua resposta ao que estão lhe acusando de ter feito, né? Aí é aquela choradeira, né? Porque eu já paguei, porque eu não sei o quê, porque aí começa um monte de história, né, que envolve. Eu digo, ó, não adianta explicar pra mim que eu só sou a pessoa que veio aqui pra lhe comunicar, né, de que o processo existe. Quem decide a questão não sou eu, porque sempre tem muito... Eles tentam convencer o oficial de justiça, né? E aí eu explico bem que tem que procurar um advogado, então defensoria pública, e é o prazo que ele tem para se defender, né? Leio ali o mandado, as questões mais importantes. Então, né, se a gente for ver lá no artigo 251 do CPC, fala assim, ó, incumbe ao oficial de justiça, eu tô olhando para baixo porque tá aqui no meu computador. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo. Então, por exemplo, a prova pode, sei lá, falar que você só pode citar na casa, no endereço que está no mandado, né? Sei lá, não, aqui fala onde o encontrar. Então, digamos, cidade pequena. Tem pessoas ali que são réus de vários processos, né? O famoso caloteiro. E aí o oficial de justiça já conhece a pessoa. Se eu tô com um mandado para citar e eu acho a pessoa na padaria, na praça, em qualquer lugar, onde eu encontrar, eu posso citar. Não tem essa de tem que ser lá no endereço. Muitas vezes as pessoas complicam com a gente porque você veio no meu trabalho me citar, sabe? É uma ofensa. Mas eu falo, eu tô trabalhando nesse horário, eu sei que você não tá em casa, eu sei onde você trabalha, é claro que eu vou no teu trabalho citar isso, não tem problema nenhum, eu posso.
né? O CPC é bem claro, onde o encontrar, citá-lo. E aí, lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé, na prática, a gente não lê o mandado de cabo a rabo, imagina o tempo que ia levar lendo tudo, mas a gente busca ali as principais informações para que a pessoa fique bem ciente, né? Então, basicamente, é uma leitura, assim, do importante ali que está escrito e vai, claro, entregar a contrafé. Então, lendo o mandado, entregando a contrafé. E aí eu vou ter que, na minha certidão, listar se a pessoa recebeu ou recusou a cópia do mandado, a contrafé. Que tem gente que diz assim, eu não vou assinar nada, não pego papel nenhum. Eu digo, tá bom, mas o senhor tá citado igual, só não vai ter a cópia do processo e paciência, a minha palavra enquanto oficial de justiça, ela tem fé pública e eu posso dizer que eu citei o senhor e que o senhor não quis receber a contrafé e não quis assinar. Eu não vou receber. Tá bom, aí eu vou embora, faço a minha certidão. Então, eu tenho que, na minha certidão, dizer se ele recebeu ou se ele recusou a contrafé, que é a cópia do mandado, junto com a petição inicial, né, nos casos que precisa. E eu sempre peço, né, a gente fala assinatura, mas o termo técnico é a nota de ciente, né? A pessoa assina ali, e eu vou ter que certificar isso também, se ele quis ou não escrever ali a nota de ciente dele no mandado. E é isso, então essa primeira parte aqui que a gente está falando é sobre citação versus intimação. Qual é o procedimento na intimação? Exatamente o mesmo, só que a diferença é que as intimações são a todos os outros atos do processo. Então, por exemplo, quando tem audiência, sai lá um mandado de intimação. Ah, o advogado desistiu e tem que constituir um novo advogado, mandado de intimação. Então, para tudo mais é intimação, mas aquele primeira chegada assim de, olha, tem um processo contra o senhor, é citação. Então, peguem essa diferença. E no processo penal, ainda fala em notificação. E ali daí é uma folha que eu acho que as provas não devem estar perguntando a diferença disso, porque não tem consenso nem entre os juristas. Eu na minha cabeça sempre gravei que intimação e notificação é tudo a mesma coisa. Eles fazem ali uma diferenciação de atos futuros e não sei o que, mas no fim isso não cai em prova. Só para vocês saberem que existe. Eu acho que eu vou ter que dividir o vídeo. A ideia era falar sobre citação por hora certa nesse, mas eu já me enrolei muito falando sobre citações e intimações. Gente, espero que ajude um pouco essa conversa com vocês, ajude vocês a entender melhor como funciona isso tudo. E se vocês gostam de vídeo dessa maneira aqui também, deixa um comentário aqui, me incentiva para eu saber também o que vocês gostam que eu fale, né? Para trazer sempre conteúdo interessante aqui para o canal. Também compartilha nos grupos que você participa aí de concurseiro, porque eu acho que isso incentiva, né? Quanto mais pessoas assistem, comentam, curtem, mais cedo eu vou voltar aqui, vou trazer mais conteúdo massa para vocês. E um abraço, obrigada pela audiência, obrigada pelo teu tempo. Bons estudos!